Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica Histórico Profético. E este programa está vinculado à TV Manaim, que está também vinculado à Igreja Cristã Maranata. Nós estamos falando sobre a cronologia do Novo Testamento. No episódio passado, nós começamos a falar sobre o chamado de Mateus. E nós dividimos esta experiência desse homem em duas partes, e hoje nós vamos ver a parte final desse chamado, desse homem chamado Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos. Havia toda ali uma barreira religiosa, uma barreira cultural, financeira, e aos olhos humanos, talvez Mateus não deveria ter sido chamado por Jesus, mas a graça, a salvação de Jesus é dessa maneira. É Ele que escolhe, é Ele que opera. O Senhor Jesus, ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E é essa experiência que nós estamos vivendo nesse episódio. Comigo aqui está o pastor Roberto Pedro. Pastor Roberto, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Paz do Senhor, pastor Alex. Paz do Senhor a todos os irmãos. Nós damos sequência a esse estudo tão profundo, pastor Alex, da vida de Mateus. Porque Mateus, como você disse, né, ele era publicano, um homem rejeitado pela sociedade, mas Deus fez uma obra tão gloriosa na vida deste homem, transformou a vida dele, fez dele seu discípulo, e Mateus é um dos evangelistas, né? Um dos que escreveu os evangelhos, né? O primeiro evangelho de Mateus, que leva o nome dele. Veja como a obra do Senhor, ela vai além do que alguém possa esperar, né? E é isso que Jesus faz a todos que o aceitam, que ouvem o seu chamado. É interessante, e hoje nós vamos, nessa parte final desse episódio, mostrar a visão aqui de 3 dos 4 evangelhos, né? E até recapitulando aqui para aqueles que estão nos acompanhando e para você que está começando a assistir o programa Cronologia Bíblica, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos ver que os 4 evangelhos vão tratar do mesmo assunto: a pessoa do Senhor Jesus, o ministério de Jesus, a salvação em Jesus, as experiências, o ensino que o Senhor transmitiu, mas cada um de um ponto de vista diferente. É como se você estivesse filmando uma cena com 4 câmeras ali e cada um de um ângulo, né? Sim. Elas não se contradizem, mas elas se completam e mostram a pessoa do Senhor Jesus, né? Mateus vai trazer Jesus como rei, né? Mostrando ali a sua genealogia, como descendente de Davi. Já o Evangelho de Marcos traz o Senhor Jesus como servo, não traz a genealogia, né? É um servo, aquele que veio cumprir um projeto do Pai. E que projeto é esse? O projeto de salvação do homem. Lucas já vai trazer uma visão de Jesus como homem, o seu sofrimento, a sua dor, né? A sua angústia. Mas Jesus era 100% Deus, 100% homem. E aí vem o Evangelho de João, que traz Jesus como Deus, né? Sim. Mostrando Jesus como o Verbo encarnado. De eternidade a eternidade ele era Deus, né? Ele era e ele é Deus, né? Deus. Então, eu gostaria que passasse o próximo quadro, pastor Roberto, até para que o pastor pudesse nos ajudar. Vamos ler de novo, né? Eu acho que é interessante nós lermos o versículo, Mateus 9:9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então esse é o versículo, o texto que está no Evangelho de Mateus. Sim. A experiência de Mateus descrita por ele mesmo. Mas eu gostaria que passasse agora o próximo quadro, porque nós vamos ter a mesma experiência agora em Mateus, em Marcos e Lucas. Eu gostaria que o pastor até nos ajudasse nesse momento para explicar para os nossos telespectadores o que significa essas experiências descritas dessa maneira. Sim, é interessante, pastor Alex, porque o fato de ser repetido a experiência de Mateus nos 3 evangelhos, apenas João que não está contido essa experiência de Mateus, mas mostra justamente a importância desta experiência vivida por ele. E quando cada evangelho ele cita e menciona essa experiência, ele cita seguindo
a forma com que Jesus se apresenta, é apresentado nos evangelhos. Como você disse, né? O evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. Então, no texto, a Bíblia diz, né, em Mateus 9:9, foi o texto que nós lemos, Jesus, passando adiante dali, viu um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ali Jesus como o rei, aquele que Mateus tinha um outro rei, que era o de Roma. Mas agora Jesus, o rei, se apresenta e o chama para servi-lo agora, né? Então é a forma que Mateus apresenta essa experiência. Marcos, Jesus é apresentado como servo, né? Nós vemos o texto em Marcos 2:13-17, diz, e saiu outra vez ao mar, e toda a multidão vinha ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, o de Alfeu, o filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu, e aconteceu que estava Jesus à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam à mesa com Jesus. Aqui, Jesus, nesse texto, mostrando Jesus como servo, a eficiência, a presteza, a rapidez com que Jesus se age para operar e alcançar. Realizar o projeto, né? Isso, realizar o projeto de salvação, né? E agora Lucas, que apresenta Jesus como homem, o texto em Lucas 5:27-32, alguns versículos aqui diz, depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, aqui Jesus é aquele que está próximo do homem, aquele que conhece a sua necessidade e vive, né, as suas dores, os seus sentimentos, e quando chama o homem, o chama para uma nova vida na presença dele, né? É interessante porque em Lucas, o texto, no verso, aqui está resumido, né? Mas no verso 30 e 31 diz assim, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse, não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, mostrando aqui a preocupação de Jesus, e faz até essa menção dos enfermos, né? Jesus conhece o homem porque ele se fez homem, né? Sim. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas falhas, ele não falhou, mas ele conhece as nossas falhas. Sim. Então, mostrando isso aqui. Então, é importante esse quadro, porque nós vemos o quê? Nós vemos um resumo maravilhoso de um projeto de salvação, né? O primeiro fato é que você pode hoje tomar uma decisão e ter Jesus como o rei da sua vida. Aquele que vai adiante da sua vida, pelejar por você, governar sobre a sua casa, governar sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus projetos. Um Senhor que vai ter o domínio sobre a sua vida. Você pode fazer essa escolha. Mateus fez essa escolha. Eu não quero mais que o rei de Roma domine sobre a minha vida, mas eu quero que o rei Jesus governe sobre a minha vida. E hoje você também pode tomar essa decisão. No Evangelho de Marcos nós vemos essa rapidez, né? Essa prontidão, né? E até essa simplicidade do processo. Jesus, ele sai outra vez ao mar, né? Ele vai novamente pescar com os seus discípulos, vos farei pescadores de homens. Senhor, é a dinâmica da evangelização, da salvação, é aquilo que a igreja está vivendo hoje, né? A igreja, ela não fica apenas dentro do templo, né? Mas ela sai para evangelizar, ele sai, ele ensina, porque toda a multidão o seguia, ele ensina porque é esta palavra que chega aos corações. E passando, ele viu Levi. Jesus estava passando, porque é uma caminhada, a igreja está caminhando. Para onde que a igreja está caminhando, pastor? A igreja está caminhando para a eternidade. Nós saímos do lamaçal do pecado, fomos transformados pelo Senhor e nós temos um alvo, uma caminhada, que é a eternidade com o Senhor, mas uma caminhada diferente. Nós não caminhamos sozinhos, nós não deixamos o Senhor para trás, mas nós seguimos o Senhor. E
Passa-se um pouco, o Senhor Jesus já está dentro da casa de Mateus, de Levi. Sim. Né? A mesa com ele. Então, mostrando toda essa dinâmica da salvação. É o chamado, a operação, o ensino, a transformação pela palavra de Deus, a palavra revelada, e o homem agora assentado com Jesus, se alimentando, vivendo essa experiência. Então, essa comunhão com o Senhor. E Lucas mostrando aqui esse olhar maravilhoso do Senhor em nos conhecer, melhor do que nós, né? O Senhor nos conhece melhor do que nós. Sim. Ele sabe os nossos defeitos, as nossas fragilidades, Ele sabe as feridas do nosso coração, e Ele, como médico dos médicos, né? Lucas era médico, e vai falar do médico dos médicos. Ele, como médico dos médicos, Ele pode curar a nossa alma. Glória a Deus. E hoje Ele está presente aqui, também está presente na sua vida para curar a sua alma. Isso é muito importante. Pastor Alex, você disse que a respeito do chamado de Jesus, a expressão que ele usou, segue-me, né? Nós falamos no episódio anterior a respeito dos discípulos, a forma de se preparar um discípulo, mas essa expressão segue-me é porque quando nós seguimos a Jesus, nós estamos olhando unicamente para Ele. E nessa caminhada, como você disse, nós estamos aprendendo, seguindo os seus passos. Nós não olhamos para o homem, olhamos para Jesus. E a cada instante nessa jornada, Ele nos ensina, Ele está nos ensinando como agradar a Deus, como servi-lo, como permanecer na presença dEle. Porque essa caminhada é uma caminhada constante, né? É uma caminhada onde nós estamos ouvindo a sua voz e Ele vai nos ensinando, nos moldando, tirando de nós aquilo que não agrada. Nós usamos uma expressão que é bíblica, né? Que a nossa caminhada, a salvação, ela deve ser em santificação. O que é o processo da santificação? É esse seguir a Jesus, é em santificação. É quando o homem ele está orando, buscando a Deus, justamente para que o Senhor continue a instruí-lo neste caminho, né? Não mais no caminho antigo, mas nesse caminho de vida, de salvação. Segue-me, porque Jesus, ele passou por tudo que nós passamos, como homem, né? Sentiu as nossas dores, as angústias, traição, tudo, mas agora o nosso olhar está firmado nele, seguindo a Jesus, né? Até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Até o final da nossa jornada. Glória a Deus, isso é importante. Mas vamos continuar, pastor Roberto. É interessante porque nós falamos muito aqui de Cafarnaum, e esse mapa aqui mostra, é um mapa didático, né? Que mostra a região de Israel, mostra aqui o mar, mostra o mar da Galileia, que na realidade não era um mar, né, de água salgada, mas era um grande lago, né, de água doce, que era abastecido pelo Rio Jordão, né? Logo abaixo você vai ter o Mar Morto, né? Muito conhecido, né? Mas o local onde Jesus estava ali, exercendo seu ministério, que era Cafarnaum, às vezes a gente tem essa ideia de que nós lemos aqui, o Senhor Jesus chamou João, Pedro, Tiago, eram pescadores, então Cafarnaum era um vilarejo, uma vila de pescadores, né? Essa é a nossa ideia, porque até na temporalidade, na cronologia, hoje nós temos os avanços tecnológicos, mas aquela região era uma região extremamente produtiva. Sim. Economicamente, havia um desenvolvimento, haviam rotas comerciais, não é isso? Sim, era chamada essa rota comercial, chamada Via Maris, né? Era uma rota muito utilizada, muito aquecida. Ela ligava aqui o Egito no sul, a Mesopotâmia ao norte. Então toda essa rota comercial era muito intensa. Cafarnaum, ela estava inserida dentro dessa rota, onde as pessoas passavam ali, e Jesus estar ali, naquele lugar, naquele ponto de agitação comercial, né? Mateus estar ali, não foi sem propósito, foi realmente uma forma estratégica, porque ali estava acontecendo as coisas, né? Nesta rota, concentrava toda
o comércio, né, o foco do governo estava, né, do império estava ali, justamente em função desse caminho, dessa rota que acontecia ali nessa região. É interessante isso porque muitas pessoas conheciam Mateus. Sim. Muitas pessoas, porque as pessoas passavam, tinham que passar por Israel ali, os impostos eram coletados, né? Então, eu imagino o que aconteceu naquele momento, né? As pessoas conversando entre si, dizendo, olha, vocês ouviram o que aconteceu? Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Então foi algo muito profundo e especial, porque houve uma conversão maravilhosa naquele momento. Glória a Jesus. E Mateus, ele agora iria testemunhar, porque o que Mateus faz? Ele vai para casa, ele faz um banquete, não um banquete agora para honrar a sua vida, aquilo que ele tinha socialmente, mas ele faz um banquete agora para glorificar a Deus e viver uma experiência, porque Deus havia mudado a vida dele. Sim. E é interessante porque, cronologicamente, nós vamos ver esse fato agora, que é o banquete. Eu gostaria até que se passasse próximo slide, porque no próprio livro de Mateus, nos versos de 10 a 13, diz assim: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É interessante que nesse texto aqui, nós vemos claramente a diferença entre salvação por obras e salvação pela graça. Né? Isso é muito importante para nós, porque Jesus ele mostra ali e ele define o que é salvação. Sim. Salvação não vem pelas obras humanas, por aquilo que você faz externamente, mas a salvação é pela graça. Sim. Jesus alcança o homem não porque ele veja qualquer coisa nele que mereça. É misericórdia, é favor, né? É simplesmente a consciência de que o homem não é digno de ser salvo, jamais será, mesmo que ele se ache bom. Mas não é por essa bondade que o homem é alcançado, é pela misericórdia. E Jesus, quando agora ali vai à casa de Mateus, Jesus o convida, mostra a posição de Mateus. Mateus não queria que aquela experiência ficasse apenas lá, num momento apenas. Ele trouxe para a sua casa, quer dizer, trouxe para a sua vida e oferece a Jesus um banquete. Olha aqui que é um ato de dedicação, de entrega, porque na época o costume de levar as pessoas para sua casa, se assentar à mesa como um ambiente de comunhão, um ambiente, o partir do pão, era algo assim, muito íntimo e representava ali um vínculo que estava sendo criado. Mateus estava dizendo isso nessa atitude. Ele queria que Jesus estivesse presente agora na vida dele, no convívio da família. E que bênção que é, o homem fazer isso também ao ter essa experiência com Jesus. É trazer isso para dentro do seu coração, para a sua família, para o dia a dia. É viver essa vida de dedicação, de comunhão, e servir ao Senhor. Interessante porque o texto fala que vieram Mateus, Jesus estava ali, mas estavam ali também muitos pecadores. A expressão exata é isso, né? Sim. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Já fala, expressa o pecadores. Não fala questão social, não fala questão humana, apenas qualifica como pecadores. Mas essa é a posição do homem. E os fariseus que estavam acostumados com títulos,
com reconhecimento social, né? Importavam com isto, mas Jesus não olha dessa forma, né? É por isso que ele diz a expressão: eu não vim para os sãos, né? Os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Então Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para quê? Para pessoas como eu, como você. Ele veio para nos salvar, embora ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer quem nós somos, né? Mas Jesus veio para curar a enfermidade. É maravilhoso. Eu estava até procurando aqui na palavra, no livro de Apocalipse, porque o banquete é algo assim muito... Ele tem uma simbologia muito, muito profunda na vida de Israel. Primeiro porque quando se dava um banquete e o dono da casa convidava alguém, ele estava externando o seguinte: olha, essa pessoa é muito importante para mim. Sim. É muito importante para mim. Então esse era um ponto. Então Mateus estava dizendo ali, olha, o Senhor Jesus, ele é muito importante para mim. E em contrapartida, o que era convidado, que aceitava, ele dizia assim: olha, aquele que está me convidando, ele tem muito valor para mim. E havia uma aliança ali, em todos os aspectos. Nos apertos, o convidado iria ajudar, estaria presente. Havia momentos ali que o convidado iria fazer uma viagem longa, mas ele deixava um sinal: olha, eu vou voltar. E quando eu voltar aqui a essa cidade, eu vou pousar na sua casa. Então, havia toda uma simbologia ali muito profunda para as nossas vidas. E eu gostaria até de acrescentar aqui, hoje, Roberto, um texto em Apocalipse, no capítulo 3, que diz assim, 3:20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então é muito profundo, porque o que o Senhor fala à igreja de Laodiceia, que é a última igreja, né? Mateus viveu isso. Sim. Interessante que o texto diz assim, que Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta. Sim. Mas ele diz assim: e se alguém ouvir a minha voz? Porque o chamado não é humano, não é o bater de porta, o bater mecânico, né? Mas é o ouvir a voz do Senhor. E o Senhor diz isso: olha, se ouvir a minha voz e abrir a porta. Mateus viveu isso, ele abriu a porta do coração para Jesus entrar. Então hoje você também pode viver essa experiência maravilhosa de salvação. Jesus está à porta do seu coração, insistindo suavemente para entrar. E hoje você está ouvindo a voz do Senhor. E o texto diz: se abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Primeiro, há uma parte que Jesus entra e com ele cearei. E ele ceará comigo. Então há dois momentos aqui interessantes. E certa feita eu estava pensando assim, o que eu tinha na minha mesa para oferecer a Jesus? Quando ele entrou, nada. Não tinha nada. Eu tinha tristeza, eu tinha angústia, Sim. Eu tinha uma vida desregrada, eu tinha falta de paz, mas o texto diz que eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, o Senhor ele toma tudo isso para si. Ele retira da nossa vida a falta de paz, a angústia, a tristeza, mas ele não fica só nisso, porque o texto diz assim: e ele ceará comigo. Agora, o que tem na mesa do Senhor? Abundância e a eternidade, né? O que tem na mesa do Senhor. Então isso é muito importante para nós, e você viver essa experiência também. Não é isso, pastor? Isso é maravilhoso. E tudo isso, Mateus viveu essa experiência porque ele abriu a porta. Ele abriu a porta do coração, né? A Bíblia diz: deixando tudo, o seguiu. Então é essa experiência que o Senhor quer ver em nós, né? Jesus está à porta, ainda hoje, batendo a porta do coração do homem. Basta abrir, deixar Jesus entrar, né? e transformar toda a nossa vida. Maravilhoso. Pastor Roberto, eu gostaria que o pastor encerrasse esse episódio tão especial, né, tão profundo, porque
não é um assunto que emociona a vida da gente, mas é um assunto que toca as nossas almas, porque nos faz lembrar o nosso chamado. Sim. O primeiro toque de Jesus, a primeira experiência que nós tivemos, e aquilo que o Espírito Santo tem feito com a igreja hoje, é em levar esta mesma mensagem a todos, né? Sim. Esse episódio, esse programa, os programas da TV Manaim, eles têm esse objetivo. Não é uma promoção, né, pessoal ou de nada disso, mas é fazer com que você também tenha essa mesma experiência. Eu gostaria que o pastor encerrasse. Né? Sim, o texto, para nós encerrarmos, pastor Alex, está em Lucas 5, 27, 28, diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, era o outro nome que Mateus tinha, né? Assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, essa é a mensagem que nós deixamos para você. Assim como Mateus recebeu aquela mensagem, aquele convite, esse convite é estendido a você. Segue a Jesus. O Senhor, ele chama o homem para viver essa experiência de caminhar na presença dele, porque Jesus tem abundância na sua mesa, né? Ele quer entrar na sua casa, quer realizar uma grande obra, e a Bíblia diz que Mateus então deixou tudo, levantou-se. O levantar-se é o se colocar de pé diante Glória de a Deus. Jesus. Às vezes o homem está caído diante de Deus, às vezes leva a vida normal, mas está caído, mas o Senhor o põe de pé, dando a condição de caminhar, de seguir a Jesus neste caminho maravilhoso Glória de salvação. Jesus. Nós estamos encerrando mais esse episódio, né? Nós queremos nos despedir de você que está nos assistindo com a paz do Senhor, a mesma paz que Mateus viveu, e que você possa continuar vivendo essa experiência conosco. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do seu pastor Roberto, até breve. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos e até breve.